Bom, pessoal, dando continuidade então à parte do diagrama de fases. Agora a gente vai ver um diagrama mais específico, que é o diagrama de fase do sistema ferro-cementita, ou como ele é comumente conhecido também, diagrama ferro-carbono. Então, de todos os sistemas binários, esse é o sistema que é mais importante, que tem maior utilidade no dia a dia, né? Então, ele é conhecido como ferro-carbono ou ferro-cementita. Dentro desse sistema nós temos os aços e os ferros fundidos, né, que são ligas de carbono, então vão se enquadrar dentro desse sistema. E o entendimento desse sistema é fundamental para a gente entender então as relações entre tratamentos térmicos, a microestrutura e as propriedades mecânicas. Também é importante, é fundamental para a gente entender como é que funciona a reciclagem do ferro e de suas ligas. Uh, Algumas das considerações que a gente vai fazer agora nesse diagrama, a gente tem que levar em consideração que, como se fosse um resfriamento muito lento, de modo a manter o equilíbrio das fases. Então, existem situações onde a gente vai ter um resfriamento mais rápido, mas aí a gente trata lá em um diagrama lá de resfriamento, não é no diagrama de fases. Nessa condição aqui, é como se se tivesse tempo suficiente para o resfriamento e as fases se formassem em equilíbrio. Então, do diagrama de fases ferro-carbono, nós temos o ferro alfa, que a gente vai chamar de ferrita ou ferrita alfa, o ferro gama ali, que a gente vai chamar de austenita, e o ferro delta, que a gente vai chamar de ferrita delta. A temperatura de fusão normalmente está na casa dos 1538 graus, um pouco acima, um pouco abaixo. E nessas ligas, então, as fases alfa, gama e delta vão se formar através de soluções sólidas com carbono intersticial. Então, nós temos ali uma posição intersticial e nessa posição ali que o carbono vai acabar se alojando. Então, o diagrama ele tem três reações ao longo dele. Nós temos a reação peritética, que está lá em cima, a reação eutética, que a gente viu na aula passada, e a reação eutetoide. Então, como soluções sólidas no nosso diagrama, a gente tem ali o ferro gama, ou ferro gama não, perdão, ferro delta ou a ferrita delta, que é uma solução de carbono em ferro na estrutura cúbica de corpo centrado. A austenita ou ferro gama, como ele é mais conhecido, que é uma solução sólida de carbono em ferro com estrutura cúbica de face centrada. Aí é importante a gente dar uma olhada com atenção para essa austenita, porque vai ser na austenita que a gente vai conseguir colocar a maior quantidade de carbono. Então ela tem uma máxima solubilidade ali de 2,11% de carbono a 1148 graus. E a ferrita, ou ferrita alfa, ou ainda ferro alfa, que é a solução sólida de carbono em ferro com estrutura cúbica de corpo centrado. Na ferrita a gente consegue ali uma solubilidade máxima de 0,02% de carbono a 727 graus Celsius. E temos ainda o composto estequiométrico nesse nosso diagrama, que é a cementita, ou ferro 3 carbono. Então a cementita ela é composta de 93,33% de ferro e 6,67% de carbono. Então normalmente o nosso diagrama de fase ferro-carbono ele vai até esse 6,70, que é a linha limite ali da cementita. Então esse diagrama é dividido em uma porção rica em ferro,
que vai de 0 a 6,70, e outra porção entre 6,7 e 100% de carbono, que aí a gente já está trabalhando com a grafita pura. Vai ser nessa região aí, entre 0 e 6,70, que a gente vai encontrar todos os nossos aços e os ferros fundidos, ou também conhecido como fofos. Então tá ali, os aços, a gente vai trabalhar com aços até cerca de 2,11%, 2,12% de cementita, né, de carbono. E acima disso, até 6,7%, a gente tem os ferros fundidos. Então o ferro puro, a gente considera ferro puro todo aquele que tem um percentual menor do que 0,008% de carbono. Acima de 0,008 até 2,11 a gente vai chamar de aços, embora grande maioria dos aços não passem de 1% de carbono. E os ferros fundidos a gente vai ter ali acima de 2,11 até 6,67% de carbono. Na realidade, a maioria deles não passa ali dos 4,5% de carbono. Características então das soluções sólidas desse sistema aí. Então a gente tem lá o primeiro é o ferro delta lá, né, o ferrita delta, que se forma em temperaturas mais altas, lá na casa dos 1400 graus. Então ele é uma solução sólida de carbono em ferro cúbico de corpo centrado. Temos a solução sólida de carbono em ferro com estrutura cúbica de face centrada, que aí a gente vai chamar de austenita ou ferro gama, né? Aí se formando já na temperatura bem mais baixa ali, na casa dos 1150 graus. Temos também a ferrita alfa ou ferro alfa, que aí é uma solução sólida de carbono, só que também em ferro com estrutura do tipo cúbica de corpo centrado. Que aí isso vai se formar com uma temperatura na casa dos 730, 740 graus Celsius. Então, se a gente for pensar no tipo de estrutura, esse espaço intersticial que a gente tem na rede do ferro cúbico de face centrada, ele é maior do que do ferro cúbico de corpo centrado. Então, a gente consegue, como ele tem mais espaços intersticiais, vai ser nesses espaços aí que a gente vai colocar as moléculas de carbono. Por ter mais espaços, ele permite uma maior acomodação de carbono, por isso que a austenita é a que permite a maior solubilidade de carbono com 2,11%. Então as soluções sólidas são relativamente dúcteis, mais fortes que o ferro puro devido ao reforço na resistência pelo carbono. Então quando a gente começa a colocar elementos ali nesses interstícios, a gente começa a barrar certos movimentos dessa rede, o que leva a um reforço, a um aumento de resistência do material. Então aqui a gente tem exemplos de microestruturas, a microestrutura aqui da esquerda a gente tem a ferrita alfa, que é uma fase dúctil que se forma então abaixo de 727 graus. E na direita aqui a gente tem a austenita, que é caracterizada como material não magnético também, tem algumas propriedades diferentes da ferrita. A cementita. Então a cementita é um carboneto de ferro de fórmula química Fe3C. Vai se formar então quando o limite de solubilidade do carbono é ultrapassado. Então esse limite ali está nos 6,67% de carbono, 6,70%. Então uma vez que a gente ultrapassa esse limite de solubilidade, a gente vai ter 100% então de cementita.
é um composto mecanicamente muito duro e frágil. Quando presente, então, nos aços, vai elevar a resistência mecânica dos mesmos. Ela cristaliza, então, num sistema ortorrômbico, com 12 átomos de ferro e 4 átomos de carbono por célula unitária. É um composto intermetálico metaestável, embora a velocidade de decomposição do ferro, alfa e do carbono sejam bem lentas. Então, como eu comentei, nesse diagrama a gente tem 3 reações. A primeira reação está lá em cima, lá na casa dos 1500 graus, que é a reação peritética. A gente tem o ferro delta mais líquido formando ferro gama, ou austenita, né? Como é comumente chamada. Temperatura dessa reação 1495 graus Celsius. A composição peritética vai ser de 0,25% de carbono. E o ponto peritético, então, vai se dar pela temperatura e pela composição. Ponto eutético ou reação eutética. Então, a gente tem um líquido se transformando em 2 fases sólidas. Nesse caso aqui, vai ser a austenita mais cementita. A temperatura dessa reação eutética é de 1148 graus Celsius e a composição ali é de 4,3% de carbono. Então, o nosso ponto eutético vai ser 1148 graus Celsius e 4,3% de carbono. E temos também ali a reação eutetoide, onde a gente tem uma fase sólida dando origem a 2 novas fases sólidas. Então, a gente tinha a austenita, essa austenita segue resfriando e vai se transformar então em ferrita mais cementita. Então a temperatura eutetoide vai ser de 727 graus Celsius, com uma composição de 0,77 graus Celsius. Então o ponto eutetoide vai ser dado então por essa temperatura e por essa composição. A reação eutetoide ali, então, como a gente comentou, a gente vem da austenita, que tinha lá um percentual de 0,77% de carbono, e durante o resfriamento ela vai dar origem, então, à ferrita, que tem 0,022% de carbono, mais a cementita, que tem 6,67% de carbono. Essas fases ferrita e cementita, normalmente elas vão se apresentar quando em conjunto na forma de perlitas, que vão ser justamente essas camadas lamelares, uma camada de ferrita, uma camada de cementita, outra de ferrita, outra de cementita. E quando isso se forma, então, a gente diz que o nome dessa estrutura é a perlita. Então, aqui um primeiro exemplo. Calcular o percentual de cementita e ferrita na perlita, quando de sua formação, a 727 graus Celsius. Então, a reação que dá origem à perlita, né, a reação eutetoide, então ali em 0,77% de carbono, a gente utiliza a regra da alavanca. Então, a gente tem ferro alfa em 0,02%, tá bem aqui no cantinho, onde a gente só tem ferro alfa. Em 6,67 a gente só tem cementita. E o nosso ponto está ali num ponto intermediário. Tem um percentual de alfa, então a gente vai até onde não existe mais alfa, que é em 6,67, menos o nosso ponto, que era 0,77, sobre o total da linha, que é 6,67, menos 0,02. Então a gente tem um percentual lá de ferrita de 88,7%. Retirando de 100, então,
a gente tem um percentual de cementita ali de cerca de 11,3%. Se a gente fizer uma relação aí rápida, a gente vê que tem 8 vezes mais alfa do que cementita. Então, uma razão de 8 para 1. Então, o que acontece na realidade é a formação dessa perlita. E nesse ponto a gente vai ter uma liga então de composição eutetoide 100% perlítica. E ali a gente tem uma imagem dessa microestrutura, um aço eutetoide mostrando a microestrutura da perlita, que consiste então nessas camadas alternadas de ferrita alfa, que é a partezinha branca aqui, ó. Essas partes brancas vão ser a nossa ferrita alfa, e as partes escurinhas aqui vão ser a cementita. E toda a austenita então vai se transformar em perlita a 727 graus Celsius com 0,77% de carbono. Ligas hipoeutetoides e hipereutetoides. Então, uma vez que a gente definiu o nosso ponto eutetoide, lá, tudo que vem antes dele a gente vai chamar de ligas hipoeutetoides. E o que vem depois vão ser as nossas ligas hipereutetoides. Então, ácidos de composição hipoeutetoide. O contorno de grão vai ser quimicamente reativo, a gente vai ter átomos de impurezas segregando preferencialmente nessa região. Então a gente vem ali com uma estrutura de austenita, no momento que passa pela primeira linha de transformação, a gente tem a formação ali de ferrita alfa nos contornos desses grãos. À medida que a gente vai resfriando, essa ferrita alfa vai continuar crescendo. E a gente vai ter então uma ferrita alfa proeutetoide, uma ferrita alfa eutetoide, a cementita, e então a formação dessas camadas de ferrita e cementita vai dar origem também à fase perlítica. Então ali o exemplo de como a gente vê isso numa microestrutura. A gente tem ali a ferrita proeutetoide, uma ferrita com um grão bem grande de ferritas proeutetoides, e temos a perlita aqui, nessas várias regiões aqui onde tem essas lamelas, que vai ser composta então de ferrita eutetoide mais cementita. Esse caso aqui é de um aço contendo 0,38% de carbono. Então, se a gente quiser calcular a fração perlítica, a gente vai ter a nossa composição global, vai fazer aquela regrinha da alavanca ali, composição menos 0,022 sobre 0,77 menos 0,022. Se for a fração da fase alfa proeutetoide, a gente vai ter 0,77 menos a composição global sobre 0,77 menos 0,022. E ali está a estrutura que a gente viu ali de uma forma ampliada. Ácidos de composição, então, hipereutetoide. Então, os contornos de grão vão ser as partes também que são mais reativas e é onde a gente vai ter a segregação preferencial. Então, a gente vinha lá com uma estrutura lá 100% austenítica, né? Ao passar da primeira linha, começa a se formar então a sementita nos contornos de grão da austenita. E aí a gente tem um novo tipo de estrutura formada por perlita, sementita eutetoide e sementita ali proeutetoide. E aí a gente já vê que a microestrutura ela já é bem diferente, né? O percentual de fase clara já é muito pouco, ele é bem baixo. Basicamente ele se dá mais nos contornos de grão. Então a gente tem ali a perlita, que é aquela fase lamelar. Temos a ferrita proeutetoide no nosso contorno de grão aqui. E esse é um aço com 1,4% de carbono.
Então, fração da fase perlítica vão ser 6,67, que é onde eu tenho 100% de cementita, né, menos o ponto de composição, sobre 6,67 menos 0,77, que é o ponto eutetoide. Fração da fase cementita pró-eutetoide vai ser a composição menos 0,77 sobre o total da nossa linha de amarração. Então, ali é um exemplo. No início do nosso gráfico aqui, a gente tem 0% de perlita a 727 graus Celsius. Conforme a gente vai aumentando, chega a 0,77, a gente tem 100% de perlita. Abaixo do ponto eutetoide, 100% de perlita. E aí continua adicionando carbono aí, até o momento que a gente chega lá em 6,67, onde a gente vai ter de novo 0% de perlita. Então, o primeiro caso ali, a gente vai ter até 0,77 ali, 42% de ferrita pró-eutetoide, mais 58% de perlita, né? Passando nos nossos hipereutetoides, a gente vai ter ali 10% de cementita pró-eutetoide e 90% de perlita. E aqui vamos então a outro exemplo. Então, para uma liga de ferro-carbono contendo 0,01% de carbono, determine as fases presentes, a composição e a proporção de cada fase para as temperaturas de 1000 graus, 727 e 400. E também desenhe a microestrutura esperada. Então vamos lá, 1000 graus. Está ali bem no cantinho, a gente falou que é 0,01. Quais são as fases que estão presentes? Então ali a gente só tem uma fase, né? A fase austenítica. Então tá lá. Fase presente a austenita. Composição, mais uma vez, se a gente só tem uma fase, vai ser a mesma composição que está indicada no exercício, no exemplo. Então tá lá, composição da fase, 0,01% de carbono. Proporção da fase, só temos uma fase, 100% austenita. 727 graus Celsius. Tá ali, quase não dá para ver, tá dentro da... Aqui tem uma certa linha que vai até 0,02. Então tá dentro dessa linha ali. Então ali, vocês não vão conseguir ver, mas eu já vou adiantar então. A gente tem presente somente a ferrita ou ferro alfa. Composição, como só tem uma fase, é a mesma, 0,01% de carbono. E vamos ter 100% ferro alfa. A 400 graus. Então tá lá embaixo. Fases presentes, aí a gente já tem as duas fases, né? Ferrita mais cementita. Composição das fases. Composição da ferrita vai ser lá bem quase 0,0001% de carbono. E a composição da sementita, a gente vai para a esquerda, então, do nosso gráfico, né? E a gente vê lá que a composição da sementita ela é de 6,67% de carbono. Proporção das fases, a gente traça a nossa linha da alavanca, 6,67 menos 0,01, que é a nossa composição, né, o nosso ponto de interesse, sobre o total da linha, que é 6,67 menos 0,0001. Aí a gente encontra um percentual aí de ferrita de 99,85%. Sobrando então para a sementita ali, só cerca de 0,15%. Se a gente fosse aqui desenhar as estruturas, primeira estrutura lá a gente só tem então austenita, no segundo momento a gente só tem ferrita, e depois então, nesses contornos de grãos então dessa ferrita, vai se alojar aqueles 0,15% de sementita. Outro exemplo, uma liga de ferro carbono com 0,25% de carbono, determinar as fases presentes, a composição e proporção de cada fase para as temperaturas de 1000, 800, 730
e 720 graus Celsius. E também desenhar a microestrutura. Então a 1000, a gente está dentro da austenita ali, só temos uma fase. Composição é a mesma que foi dado, 0,25% de carbono. Proporção, 100% austenita. 800 graus, aí já mudou. A gente tem duas fases. A fase alfa é a fase gama, então ferrita e austenita. Composição das fases, a gente vai até onde a gente encontra elas. Então, se a gente deslocar para a direita ali, a gente vai encontrar a austenita, com uma composição de 0,5% de carbono, e se a gente se deslocar para a esquerda, a gente vai encontrar a ferrita com 0,015% de carbono. Proporção das fases, então, a gente faz as nossas linhas de amarração ali e aplica a regra da alavanca. A composição, então, da ferrita, onde a gente deixa de ter ferrita em 0,5% de carbono. Então, 0,5 menos a nossa composição, que é 0,25, sobre o total da linha. 0,5 menos 0,015. Vamos ter aí 51,5% de ferrita. A austenita, se a gente tirar 100, a gente fica com 48,5% de austenita. Beleza, 730 graus Celsius agora. Estamos mais para baixo um pouquinho. Mesmas fases, ferrita, austenita. Composição variou um pouco, né? Porque as nossas linhas de fronteira entre fases mudaram. Então a ferrita vai ser 0,019% de carbono e a austenita vai ser 0,75%. Proporção das fases, então, vai mudar um pouco também, 0,75 menos 0,25 sobre 0,75 menos 0,019, vamos ter um percentual ali de ferrita de 68,4% e de austenita 31,6%. Baixamos ainda mais, agora passamos a linha ali de transformação eutetoide. Então as fases presentes mudam, a gente vai ter ferrita mais cementita, composição da nossa ferrita vai ser 0,019% e da cementita 6,67%. Proporções das fases, 96,5% de ferrita, 3,5% de cementita. Pessoal, aqui eu avancei um pouco mais rápido porque eu acho que vocês já pegaram o ritmo da coisa, mas quem quiser dar uma paradinha, confiram os valores, tracem as linhas certinho, que vocês vão comprovar os valores que estão ali. Então, outro exemplo ali, agora com, perdão, das estruturas, né? Então, a primeira estrutura a gente só tinha austenita. A segunda estrutura, no contorno de grão da austenita, começou a surgir a ferrita. E no terceiro ponto ali, a gente teve um aumento dessa ferrita, então, né? E por último, a gente tem ali a formação da ferrita, que é a sementita mais... tem a formação da perlita, perdão, que é a sementita mais a ferrita proeutetoide, e temos ali também a ferrita eutetoide. E a gente falou de algumas estruturas. O diagrama ferro-carbono é esse diagrama que vocês estão vendo na tela aí. E ele é muito mais complexo, ele tem diversas transformações. E em função disso a gente tem diversas propriedades, né? Em função de cada fase, cada proporção de fase, a gente vai estar alterando as propriedades do nosso material. Então aqui a gente vai falar um pouco dessas microestruturas e algumas propriedades mecânicas. Então aqui é um exemplo de um aço de baixo carbono. Normalmente eles têm valores menores que 0,25% de carbono. Nesse caso aqui 1020, onde a gente tem ali uma estrutura
de ferrita e perlita. Então a fase clara vai ser a nossa ferrita e a fase aqui mais escura é a nossa perlita. Se a gente desse um aumento com o microscópio, a gente veria ali as lamelas então de ferrita e cementita. Consequências ou que propriedades esperar desse material? Ele vai ter baixa dureza, porque a gente falou que o que dá, o que incrementa a resistência é o percentual de carbono, né? Então ele tem um percentual baixo. Baixa resistência mecânica, alta ductilidade, ele é fácil então de deformar. Alta tenacidade, é fácil de usinar, porque é mais dúctil, né? Fácil de soldar. E tem o menor custo de produção dentre todos os aços. Então os aços com baixo carbono têm os menores custos. Um aço de médio carbono, então a gente já está trabalhando entre 0,25% de carbono a 0,6%. Nesse caso aqui a gente tem o 1045, onde a gente vai ter ali a ferrita, só que ao contrário do que a gente viu aqui, que ela é mais, que ela é maiorzinha, né? Aqui ela já é um pouco menor. E a gente tem uma concentração maior da fase perlítica. Então com isso, a gente espera que ele tenha uma maior resistência do que o aço de baixo teor de carbono, e normalmente eles são utilizados com maior frequência na condição de revenidos, onde a gente tem a presença da martensita revenida, que aí é outra fase que promove um endurecimento do aço também, mas que a gente não vai ver aqui. Então são mais resistentes esses aços, porém apresentam menor ductilidade e menor tenacidade. Aqui agora a gente já está falando então nos aços de alto teor de carbono, que é de 0,6 a 1,4. Aqui a gente está vendo a imagem de um aço com aproximadamente 1,4% de carbono. Então a gente só tem ali perlita e cementita. Em função disso, vão ser mais duros e resistentes, e consequentemente menos dúcteis do que os outros aços de médio e baixo teor de carbono, e são usados geralmente endurecidos e revenidos, e portanto com excelente resistência ao desgaste. E aqui é só para a gente ter um exemplo, em função de cada uma dessas fases, algumas propriedades. Então vamos ver ali a ferrita. Ela tem um limite de resistência de 35 kgf por milímetro quadrado. Tem um alongamento de 40%, um bom alongamento. E tem uma dureza Brinell ali de 90 HB. A perlita, a nosso limite de resistência já sobe, né? 75 kgf por milímetro quadrado. O alongamento, ao contrário, ele reduz de 40% para 10%. E aí já temos uma dureza de 250 a 300 Brinell. Já a cementita tem um limite de resistência muito baixo, 3 kgf por milímetro quadrado. Alongamento zero, então ela não se deforma, ela simplesmente quebra, ela fragiliza e quebra. E temos uma dureza de 650 Brinell. Então, com isso, a gente encerra essa parte de diagrama de fases. É só para a gente dar uma relembrada e ver, né, qual é a importância do estudo dele, principalmente dentro dos processos de fundição, porque a gente acaba trabalhando com vários elementos e a combinação desses elementos dão diferentes fases, né? E aí a gente espera que essas fases, então, tenham diferentes propriedades e a gente tem que fazer um equilíbrio dessas propriedades até atingir o resultado que a gente quer, né? Então daí a importância desse estudo. Então no próximo vídeo a gente já vai entrar na parte da fusão, né? Como é feito, alguns cuidados que a gente tem que ter durante a fusão, os tipos de fornos. E depois a gente parte para a etapa de solidificação e encerra essa parte de fundição. Então quem acompanhou até aqui, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.